Eu gostaria de perguntar para o professor como você vê essa questão dos estudantes analisarem suas posições políticas, não como um servidor da universidade, mas como uma pessoa influente nas redes sociais, e tentarem usar esse tipo de manifestação, vamos dizer assim, pessoal, para atacar o servidor. Eles têm total direito de analisar, de criticar, de detestar as minhas opiniões. Eu irei até o fim defender esse direito que eles têm de se posicionarem contrariamente às minhas posições. Eu creio que não há o direito de ameaça de morte, de expulsão da pessoa por pensar diferentemente. As minhas posições, de fato, que são elencadas pelos alunos, são posições que eu tenho dito em alguns podcasts de âmbito nacional e em aparições que eu tenho de influência nacional, dizendo que não há racismo estrutural, e de fato não há racismo estrutural. Uma prova para isso é a mestiçagem. A mestiçagem é o tratado de paz que nós temos, a tensão racial. Pode haver racistas, como de fato há estupradores, assassinos e todo tipo de gente, então racistas há. Mas racismo estrutural, eu tenho defendido que não há racismo estrutural e que isso é um desserviço, inclusive, ao negro, que se vitimiza, se coloca numa categoria coletivizada, como se fosse apenas um inseto em uma coletividade de insetos, a perda absoluta da sua individualidade. Então, para resgate do próprio negro, dessa senzala ideológica, eu defendo intelectualmente que tem de se vencer esse discurso falso do racismo estrutural no Brasil. Nós tivemos aqui um presidente negro em 1910, Nilo Peçanha, nós temos Pelé, que é considerado o rei, nós temos até a padroeira nacional, é uma representação de Maria Negra, que é a Maria Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, e tantas outras situações, mas de forma mais importante é a questão da nossa mestiçagem. Hoje em dia, no âmbito da esquerda, um horror contra os termos da mestiçagem. Inclusive, os termos técnicos diz que mulato, chamar alguém de mulato ou mulata, cafuso, mameluco, é agressivo, quando na realidade são termos técnicos da mestiçagem. E eles me chamam de racista exatamente por defender que todos somos um em nossa individualidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, 28, já dizia isso. Não há homem nem mulher, judeu nem gentil, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Então, eles acham que essa abordagem que eu considero a correta, a verdadeira, e quem não concordar, fica à vontade. Ataque o argumento, traga evidências. O que eu acho que foge do aspecto que deve ser defendido pela civilidade e pela universidade em especial é a possibilidade de nós defendermos com moderação, equilíbrio, respeito às ideias. O outro fato é dizer que eu sou transfóbico por dizer o óbvio. Eu dizer que um homem não pode ser uma mulher, nem uma mulher pode ser um homem, por mais que eles queiram. Um homem pode querer e sim entender uma mulher, mas há um impeditivo para que isso ocorra que não depende de mim, não depende das minhas concatenações intelectuais. Esse impeditivo é a realidade. Então você veja bem, eu simplesmente, por defender um discurso da obviedade, dizer que um homem não pode ser uma mulher, algo que antigamente, até a nossa geração, era tratado pelo campo da psiquiatria, o nome disso era transforia de gênero, uma situação a ser tratada pelo âmbito da psiquiatria, me atacam exatamente com um termo que é de que campo? Fobia é um termo técnico da psiquiatria. Então, nós defendemos a obviedade de maneira clara e transparente e faz com que a sociedade nos ataque com o termo do âmbito da psiquiatria, que é a fobia. Não tem nada, isso é um horror, é uma defesa das pessoas que se acham mulheres e se submetem a esses tratamentos cirúrgicos, hormonais, e vão se arrepender pelo resto da vida, porque não se tornarão mulheres. Então é simplesmente isso que eu digo, e quem quiser fazer o que quiser com o seu corpo, fique à vontade. Eu não tenho nada contra ninguém, desde que seja maior, fique à vontade. Agora eu tenho que dizer, amputação peniana não torna um homem uma mulher. É simplesmente esta, é uma ideia que me parece das mais óbvias, para as quais exige menos habilidade intelectual para se defender, porque é algo que é gritante na realidade. Então, por conta dessas duas ideias que estão feitas fora da universidade, eles me atacam. Agora, eu sou atacado pelo que eu digo fora da universidade. Agora, quando eu digo isso, eu tenho que ter bastante cuidado para não passar a ideia de que nós não possamos defender todas essas ideias, inclusive na universidade. Por que não? Por que não? Eu não defendo na universidade para
para uma situação de que as disciplinas que eu leciono, eu não uso as disciplinas como meios, como a esquerda faz, de doutrinação específica, mas essas ideias são ideias de quaisquer que forem, que podem ser defendidas na universidade, inclusive o cristianismo. Porque qualquer manifestação religiosa é feita claramente na universidade. Agora, se você for promover qualquer evento de índole judaico-cristão, é fortemente atacado. Então, por eu ser atacado por algo que eu falei fora da universidade, eu não quero jamais passar a ideia de que ideias quaisquer que forem não possam ser de maneira respeitosa, equilibrada, defendidas, inclusive no ambiente universitário. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu trazer aqui o Coronel Gerson para a nossa conversa. Coronel, isso daí, como que a gente está, né? A gente olha muito para o panorama político e fica observando quem é deputado, quem é senador, quem vai entrar, quem vai sair, o que vai acontecer. A gente não teria que ter a mesma torcida, a mesma vontade de ver também os nossos quadros nos meios universitários? Os nossos reitores, os nossos diretores, os nossos coordenadores de curso. Quer dizer, a gente não tem que trabalhar culturalmente também com esse paradigma, mas aqui eu estou expandindo para a gente ter essa conversa com o professor Tassos também. Pois é. Então, muito bom estar com o Tassos de novo aqui, e é alguém que precisa ser evidenciado como um exemplo de justamente essa tentativa de ocupação de espaços que é tão difícil, principalmente no meio acadêmico. Mas o Tassos colocou, e eu agradeço que você tenha elucidado a nossa audiência, alguns dos pontos que tornam a tua participação polêmica no meio dos debates. Você falou sobre o transgenderismo, falou sobre a questão do racismo estrutural, mas eu creio que essa manchete que foi mostrada pelo Marco é uma manchete que tenta te associar a alguns líderes religiosos que estão, de certa maneira, com uma figura caricata. Existem movimentos diversos evangélicos, e você toca num ponto que, de fato, tem sido muito dolorido para grande parte da intelectualidade de esquerda no Brasil, quando você afirma peremptoriamente que é inadmissível você associar a posição do comunismo com o cristianismo. Você chega a afirmar, e eu, inclusive, concordo com a sua afirmação, de que é impossível você ser cristão e comunista. Essa frase, ela impacta, ela tem feito muita gente refletir. Os seus debates, inclusive alguns desses debates onde você numa sala se encontra com vários dos universitários, pensadores, fazendo esse tipo de debate que não é muito comum no Brasil, né? Eu me lembro da tradição inglesa que tinha esses debates na época do Chesterton, e me lembro que a minha referência, e fico super feliz de você estar na área da academia, na área de artes, e a minha referência é alguém que com certeza você conhece, que é o Francis Schaeffer. Eu me lembro que ele morreu quando eu me formava, mas eu vou só ler uma frasezinha e vou pedir o seu comentário, quando ele diz o seguinte, nesse livro aqui, que para mim foi uma referência, né, Como Viveremos, do Francis Schaeffer, um livro de 2000, mas na verdade que é super atual, que ele diz o seguinte, que as pessoas de hoje estão em apuros, Tassos. Essas coisas não se encontram trancadas em museus de arte, nos salões de concertos de músicas, ou nos festivais de rock, no teatro ou nos cinemas, ou mesmo nos seminários teológicos. As pessoas agem de acordo com a sua visão de mundo, com a sua cosmovisão. E você é uma pessoa que tem sido coerente com a sua cosmovisão, tanto na sua vida particular como pastor e também na academia. Fala um pouquinho dessa questão que você especifica, dessa dificuldade de coexistência entre o cristianismo e o comunismo. Do ponto de vista intelectual, o comunismo é sim uma ideologia que tem por base Satanás, o satanismo. Isso está na história de Marx, inclusive. Antes de ser o economista que é conhecido na universidade, Marx escrevia poemas cujo conteúdo não era ateísta, era satanista, era contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente da pessoa de Jesus Cristo. Isso é um elemento intelectual. Vá ler as poesias de Marx, tem trechos que dizem assim, eu quero me vingar daquele que governa lá em cima. Os líderes de muitos intelectuais do movimento esquerdista, como Saul Alinsky, por exemplo, tem em um dos seus principais livros uma dedicatória a Lúcifer.
Isso é um dado intelectual. E hoje em dia, o comunismo, quando abandona o aspecto meramente econômico e passa a abordar o aspecto ideológico, porque viu-se que a previsão de que as sociedades não passariam naturalmente do estado feudal, haveria com conflitos e uma revolução burguesa para o capitalismo, com conflitos de uma revolução operária para o comunismo, quando viu-se que isso não acontecia naturalmente, e o primeiro contra-exemplo foi a Revolução Russa, os movimentos e os intelectuais do comunismo, pós-marxistas, a começar pelo próprio Lenin, começaram a migrar gradativamente para o âmbito ideológico, e isso há claramente uma orientação da lavra de Gramsci, Antônio Gramsci, quando estava preso sob o regime de Mussolini. Ele escreve o livro Cadernos do Cárcere, orientando que a ação deve ser automaticamente ou radicalmente na ideologia. Então nós temos uma marcha comunista de conquista do entretenimento, da cultura e da educação. Então isso é o que está acontecendo. Isso é base intelectual de um movimento que tem, por fim, uma expansão global e cujo inimigo ou cujo maior obstáculo é o cristianismo e duas das suas mais importantes instituições, que é a família e a igreja. Nós temos, portanto, no âmbito da educação, uma hegemonia desse pensamento e um ataque brutal a qualquer pensamento diferente, como é o meu. E olhe que o MEC é um monstro. O MEC é um monstro. Mais de 50% dos servidores públicos civis da União, tirando os militares, estão no MEC. Se nós tivermos uma média de 700 mil servidores públicos civis da União, 350 mil ou mais são do MEC. São do MEC. Nós investimos 6% do PIB em educação, é muito dinheiro. Isso é mais do que, percentualmente, mais do que países como Estados Unidos, como Israel, em educação. Isso é 30% a mais do que a média de investimento dos países da OCDE. Como é que um monstro desse, com tanto poder, tanto dinheiro, vai ter uma hegemonia de uma visão de mundo que é intelectualmente contrária ao cristianismo? Porque não temos a diversidade, a pluralidade. Para quem quiser defender o satanismo, fique à vontade. Quem quiser defender o Islã, fique à vontade. Quem quiser defender seja lá o que for, fique à vontade. O que eu defendo é a pluralidade, a diversidade. Por que eu não posso colocar minhas ideias para debate? E nós temos um arcabouço institucional brutal, o Estado, por meio de seus braços, e inclusive do MEC, no âmbito da educação, você tem uma hegemonia de um pensamento. Um braço do Estado que é para cuidar da educação, que é tão grande, que talvez tenha mais hospitais do que o Ministério da Saúde, se você considerar os hospitais universitários. E eu que estou lá dentro, eu estou vendo as pessoas amedrontadas, os cristãos estão amedrontados, os professores dos poucos cristãos que há não são capazes de expor sua opinião com medo. Faça um levantamento das últimas teses de doutorado. Qual é a tese conservadora que nós temos? Quando muito, de cada 200, 300, você encontra uma que não é conservadora no âmbito dos valores, tem algum aspecto liberal na economia, mas nos valores qual é que há? Então, é isso que nós queremos? Então, essas teses de doutorado estão formando doutores que irão ser os professores que irão formar a toda uma geração. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu quero a liberdade, quero o respeito. Agora, você quer que eu não diga que o comunismo não tem base satânica? Tem, sim, base satânica. E eu fiz um vídeo explicando as bases satânicas do comunismo. Isso é um dado intelectual. Mas quem isso discorda, traga argumentos. Mas essa galera toda não é ateia? Quer dizer, que eles se preocupam, né? É engraçado que eles se preocupam com conotações pejorativas que eles inventam na cabeça deles, e eles usam isso para cercear e bloquear discurso livre, meu Deus do céu. Qualquer discurso no ambiente universitário, que é um ambiente... É muito interessante isso, né? O ambiente universitário é um ambiente que deveria ser habitado por pessoas vocacionadas na busca pela verdade. E virou um ambiente de guerra política e de perseguição, né? E eu queria até aproveitar o ensejo para fazer uma última provocação para o professor Tassos, na esteira disso. A gente precisa, ao mesmo tempo, professor, ocupar os espaços deste ambiente que é completamente hostil, ou existe, você vislumbra, uma quebra de paradigma, que nem o Jordan Peterson com a universidade digital dele, que nem os cursos que você
organiza, elabora, produz, tudo isso daí, quer dizer, a gente também vê a formação cultural da direita acontecendo aos poucos, né, dentro da nossa bolha, mas você vê uma quebra de paradigma, porque a sensação que eu tenho é completamente diferente hoje da que eu tinha quando eu tinha 18, 19 anos, ou 16, eu preciso estar neste ambiente universitário. Hoje eu enxergo como um lugar completamente tóxico. Exato. Nós somos a primeira geração que diz assim: eu farei de tudo para que meus filhos não vão para a universidade pública. A universidade privada não está muito diferente, não. Mas pelo menos há um controle um pouco maior. Mas nós somos a primeira geração em que nós vemos os pais dizendo isso. E isso é sintomático. A universidade está se tornando desimportante. Agora, por outro lado, nós temos que defender ferozmente a capacidade de expressarmos a nossa visão de mundo, sem querer destruir com as outras. Inclusive, trazendo para o debate o inciso 5º do artigo 1º da Constituição da República, que diz que entre os fundamentos da República nós temos o pluralismo político, cuja vertente educacional é o pluralismo educacional. Então nós temos que buscar, por meio dos legisladores, do Congresso Nacional, uma articulação feroz para fazer com que nós tenhamos a possibilidade de criação de universidades que não sejam controladas por um órgão comunista. O MEC e a Unesco são comunistas. A Unesco é fortemente influenciada por John Dewey e Paulo Freire. Eu já dei palestras nos Estados Unidos sobre a marxificação da educação com base nas ideias de Paulo Freire na Unesco. Então, o que nós temos é um horror, é um monstro que não deixa uma expressão diversa do fazer educativo, porque exige que seja algo que siga a cartilha comunista. Por quê que há um horror tão grande da esquerda contra as modalidades de homeschooling, de escola de fato confessional? Por quê? Escola militar. Por quê que eles não querem de jeito nenhum isso? Por que nós não temos escolas e universidades genuinamente confessionais, com oração? E quando eu falo confessional, quem quiser criar sua escola satânica, fica à vontade. Escola satânica diabinho pequeno, fica à vontade. Nós temos que ser a favor da liberdade, da diversidade, da pluralidade. Nós temos que ser a favor da dialética de ideias. Agora, o que nós não podemos defender é um totalitarismo intelectual brutal de assassinato de reputações, e não só isso, ameaças físicas de morte. Eu fui ameaçado de morte, explicitamente. A minha integridade física está em risco no convívio naquele ambiente por defender ideias que as pessoas não gostam e que, na minha perspectiva, são ideias óbvias. O horror que eu acho é isso. Eu não preciso elaborar intelectualmente e filosoficamente muito essas ideias, porque elas são óbvias. Óbvias. Eu defender uma ideia, por exemplo, que um homem não pode ser uma mulher, para mim é de uma obviedade gritante. Gritante, mas isso, a obviedade, não é suficiente para defender nem mesmo a diversidade e a pluralidade. Então, o ataque é tão brutal que eles afastam a realidade para destruir uma pessoa, não só na sua reputação, não só nas suas ideias, mas, inclusive, na sua vida. O direito à vida é resguardado pela Constituição da República. Não diz respeito unicamente à capacidade de nós nos mantermos fisiologicamente, biologicamente, vivos materialmente, mas também de expressarmos a nossa vida da forma que nós entendemos. E o que é? E quanto a mim, eu quero expressar a minha vida da forma que entendo, que é com base nos fundamentos desta civilização, que é a única civilização judaico-cristã, inclusive, que eles podem fazer os movimentos contrários ao que eu faço. Por exemplo, passeata gay, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. Passeata gay só existe em país de matriz cristã, judaico-cristã. O Oriente Médio só tem passeata gay em Israel. País comunista não pode ter passeata gay. O país islâmico não preciso nem falar. Então, o que eu estou defendendo é isso. Me dê a oportunidade de ser alguém que vai justificar a diversidade na universidade, porque o comunismo só quer a diversidade se ela for uma diversidade da mesma coisa.